Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, aqui, direto da Rua Lopes Trovão, em Niterói, onde eu estou aguardando o velho Miguelão terminar as suas ações de fisioterapia. Então resolvi gravar esse vídeo e desde já eu queria pedir a você para se inscrever no canal, para deixar o like no vídeo e debater comigo de maneira republicana, porque sinceramente eu acho que a proposição dessa reflexão para vocês é bastante republicana. Iniciando esse vídeo mais uma vez falando sobre a eliminação do Flamengo, lamentando mais uma vez, não é choro, eu apenas quero aqui dizer que o nosso time precisa, e vou reiterar isso, de mais concentração, precisa que o lado mental seja trabalhado de maneira mais eficaz para evitar algumas entregadas, aliás, todas as entregadas que aconteceram no jogo contra o Bayern, que, aliás, não nos rendeu apenas o sofrimento de uma derrota, nos rendeu também prejuízos consideráveis. Para você ter uma ideia, o Fluminense ontem ganhou mais de 70 milhões de reais em função da premiação que acabou alcançando por estar dentre as 8 melhores equipes do futebol mundial. Isso é verdade, nós precisamos dizer assim. É claro que tem muitas equipes que não participaram, mas se foram essas as selecionadas, então o Fluminense está dentre as 8 melhores equipes do mundo, assim como também o Palmeiras está. Não interessa contra quem jogou. Aliás, eu quero até dizer o seguinte, não tem nem como relativizar isso, porque a própria Inter de Milão derrotou o Bayern de Munique e o Flamengo foi derrotado pelo Bayern, agora há pouco, quando as equipes estavam mais fortes ainda. Então não tem como realmente você querer comparar agora o Bayern com a Inter, por mais que você ache que o Bayern seja mais forte, por mais que você diga que a Inter de Milão foi goleada pelo PSG, se na verdade o próprio Bayern foi eliminado pela Inter de Milão. Então eu acho que são comparações que não vão ajudar em nada. Mas o fato é que o Fluminense entrou em campo ontem taticamente muito bem e não quis propor o jogo. Essa daí foi a verdadeira tática do Fluminense. Não quis propor o jogo, mas também não recuou. Jogou de igual para igual, esteve melhor em muitos momentos da partida. Aliás, eu acho que na maior parte da partida o Fluminense foi melhor, taticamente foi perfeito, e teve ali um fator que eu diria a seu favor, que é o de não ter entregado nenhuma jogada, que é de realmente, que é uma obrigação até do jogador, mas de ter errado muito pouco. Isso aí se deu, eu não tenho nenhuma dúvida, em função dos clamores, dos pedidos veementes do técnico, do Renato Gaúcho, que bradou contra erros individuais que naquele jogo contra os coreanos implicaram em muitas dificuldades para o clube. Ou seja, o Renato bateu nessa tecla, que era inadmissível que realmente esse time um time de profissionais pudesse ter errado tanto e de maneira desconcentrada, o que realmente aconteceu com o Flamengo também. Tem muita gente aí também querendo relativizar a nossa derrota, dizendo que foi o Bayern que forçou os nossos erros, e eu quero dizer a vocês que os nossos erros foram clamorosos e que nós não podíamos tê-los cometido, independente de ser o Bayern ou não. Eu não concordo com o Felipe Luiz pondo ali uma carga máxima de explicação com relação a termos sido pressionados. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Flamengo realmente falhou, jogou, eu diria, uma partida tentando igualar o jogo em termos de proposições, mas entregou ali o ouro 4 vezes e o Flamengo foi eliminado da Copa do Mundo. Então eu queria te dizer o seguinte, o Fluminense ontem ganhou e o Palmeiras agora vai jogar contra o Chelsea. Ontem à noite nós tivemos a grata surpresa de assistirmos o Al Hilal, que também não propôs o jogo. O Al Hilal, na verdade, esperou o Manchester e, através de transições fulminantes, acabou eliminando esse time. O time do Al Hilal tem muito tricolor que já passou por mim hoje na rua e ontem mesmo, falando pelo WhatsApp, na live que eu estava fazendo de react. Eu quero deixar bem claro, eu estava torcendo para o Al Hilal,
Muita gente aí disse para mim que eu estava torcendo errado, que eu deveria torcer pro City, mas eu quero perguntar a vocês, qual foi o time melhor ontem? Foi o Al Hilal. Então, teoricamente, o Fluminense vai encontrar mais dificuldades contra o Al Hilal do que propriamente encontraria contra o Manchester. A grande questão aí, a grande chave é a seguinte: o Fluminense ontem esperou a Inter de Milão. O Fluminense, inclusive, até passou por alguns momentos de dificuldade na partida, houve 2 bolas na trave, mas jogou muito melhor e conseguiu asseverar a sua vitória no final, com o gol do Hércules. Mas como é que o Fluminense vai jogar contra o Al Hilal? O Al Hilal é um time propositor. O time do Fluminense também é um time propositor. Como é que essas 2 equipes vão jogar? Esse daí é o grande charme desse jogo, saber como vão entrar. Engana-se aí você, companheiro tricolor, que entende que o Fluminense já passou para as quartas de final. Não passou não, porque esse time do Al Hilal tem jogadores experientes, tem jogadores muito bons, e eu não tenho nenhuma dúvida que podem criar muitas dificuldades para o time do Fluminense. E é óbvio que por uma questão de rivalidade, você já sabe que eu vou torcer para o Al Hilal. Aliás, ontem eu estava torcendo muito para o Al Hilal, porque eu sei que tem um legado muito importante do Mister ali. Você sabe que eu sou fã do Mister no trabalho daquela equipe, inclusive porque o Inzaghi acabou de entrar ali como técnico do Al Hilal, portanto, aquilo ali é realmente o trabalho do Mister. Do outro lado tem o Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar o Chelsea e a torcida do Palmeiras também comemora bastante esse adversário. E eu quero dizer para vocês uma coisa: é um adversário difícil e aí tem uma outra incógnita. Aliás, a mesma incógnita que tem esse confronto entre Fluminense e Al Hilal. Os 2 times não gostam de propor o jogo, tanto o Chelsea quanto o Palmeiras. Eu me recordo daquela última partida entre os 2, na final do Campeonato Mundial, se eu não me engano, de 2021, isso mesmo, foi em 2021, quando o Palmeiras foi amassado ali pelo time do Chelsea, que só conseguiu ali a vitória também na prorrogação para poder evitar os pênaltis, o que daria, no meu entendimento, ao Palmeiras aquela vitória, porque vocês sabem, considero aquele goleiro do Palmeiras sensacional. E acho até que ele deveria ter sido titular da Copa de 2022. Tem muita gente que não acha aquilo que eu penso como correto, até palmeirense não gosta do Everton. Eu não sei como pode ser possível uma coisa dessas. Então, como é que, na verdade, o Palmeiras vai jogar e o Chelsea também? Ou seja, o palmeirense também tenho visto muito. Isso é normal, não vou chamar de arrogância, de soberba, porque o torcedor tem que ser soberbo realmente, mas tem muito palmeirense já confiando na passagem do Palmeiras para as semifinais, justamente em função daquilo que representa o Chelsea em comparação a outras equipes. Pois, ora, o Chelsea se classificou também para poder jogar as quartas de final e com autoridade. A grande verdade é essa. Ganhou do Benfica com autoridade. E a partir desse confronto, eu digo para vocês que realmente vai ser muito difícil essa partida. E eu acho que tanto o Fluminense quanto o Palmeiras ficam nas quartas de final, vão ficar pelo meio do caminho nas quartas de final, independente de terem feito até agora uma boa campanha. Apenas aqui dizendo a vocês que acho que houve uma boa campanha em função de terem se classificado para as quartas de final. Mas ambos os times não jogaram bem as fases eliminatórias. E essa partida que o Palmeiras fez contra o Botafogo foi pífia. Aliás, um dos piores jogos dessas 2 equipes. Esse é o pior jogo dessas 2 equipes nos últimos anos, desde que eles se tornaram rivais em 2023, com aquela virada do Palmeiras, quando o Botafogo ganhava de 3-0, e depois no ano passado, em confrontos pelo Brasileirão e pela Libertadores. Essa análise que eu faço é real. O Palmeiras não teve bem contra o Inter de Milão, contra a Inter de Miami, o time do Messi não teve bem agora contra o Botafogo, não jogou bem os jogos na fase eliminatória, portanto vai enfrentar o Chelsea, que está ascendendo na competição, inclusive com o reforço agora chegando lá na Arábia. Então eu quero dizer para vocês que acho
sem clubismo, que ambos os clubes ficam agora nas quartas de final. E isso aí não é inveja, essa é uma análise de futebol que eu estou fazendo aqui, justamente por não saber como vai ser a forma como os dois clubes, de fato, vão se apresentar na competição. O Chelsea, acostumado a contragolpes mortais, fatais, e o Al Hilal também. Prestem bem atenção em como foi, ou como foram as transições ofensivas muito velozes que o time do Al Hilal ontem pregou para cima do Manchester City. Um resultado que surpreendeu o mundo inteiro, mas quem viu o jogo como eu sabe muito bem que o Al Hilal ganhou o City com autoridade e de virada ainda por cima. Então se enganam aí os companheiros tricolores e palmeirenses de que vocês já estão lá na semifinal, porque de fato não é isso que está acontecendo. Outro sim, meus parabéns às ambas equipes por terem representado o futebol brasileiro nas quartas de final. O que mostra que o futebol brasileiro não é tão fraco assim como muitos, inclusive da FIFA, costumam pensar. Grande abraço, saudações rubro-negras. Mais tarde, os reacts das partidas de hoje. Grande abraço.